Ivan, tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui, cara. Então, pessoal, já estou aqui com o Ivan, a gente vai dar sequência a essa conversa. Diga, meu amigo, prazer estar contigo. Prazer é todo meu, eu sempre acompanho aí as suas postagens, as suas lives, gosto muito do seu bate-papo aí com os seus seguidores a respeito do que a gente viveu nos últimos 4 anos de Brasil, né? Como que essa, Exato. como que essa topeira, sem querer ofender as topeiras, chegou ao poder. Infelizmente, tivemos aí 4 anos de uma política de morte impetrada pelo ex-presidente, a quem eu chamo carinhosamente de Biltre, né? E, enfim, Sim. e a gente teve esse desastre na economia, esse desastre humanitário. E aí eu vi que você escreveu um livro, até me mandou lá o convite e tudo mais, e eu trouxe você aqui para conversar com os meus espectadores a respeito disso. Sim, na verdade é um livro que eu estou escrevendo ainda, estou já na fase final do livro. Inclusive, eu ia terminar esse livro no momento em que o Bolsonaro perde as eleições e o Lula se torna o novo presidente. Mas com os eventos que aconteceram posteriormente, né, os atos terroristas do dia 8 de janeiro, a prisão do Mauro Cid, desse aí que até deu depoimento hoje na CPMI, o Anderson Torres, e finalmente a inegibilidade do Bolsonaro. Vou terminar o livro no momento em que ele se torna inelegível, porque senão a gente vai ficar escrevendo, entendeu? Eu gostaria de terminar o livro com a prisão dele, mas aí vai ter, eu faço posteriormente um acréscimo numa outra edição, Uma né, próxima falando da edição. prisão que para mim vai ser inevitável, né? E esse livro, assim, só para introduzir, né, eu já estava até explicando aqui para o pessoal que estava entrando, é o porquê o Porão no Poder, né? O título todo é o Porão no Poder, está aí até a capa do livro, você gentilmente colocou, a escalada de Bolsonaro e da extrema-direita ao Palácio do Planalto. Então, o Porão no Poder, eu cunhei esse título a partir de uma frase do ministro do STF, Gilmar Mendes, que numa entrevista recente de alguns meses atrás, esse ano ainda, ele disse que fomos governados pelo porão durante 4 anos. E o que é exatamente o porão? O porão é aquele lugar sombrio do período da ditadura em que as pessoas eram levadas, né, os calabouços do regime eram levadas para serem torturadas, interrogadas, mortas, enfim. Era a tortura que o Bolsonaro tanto gosta, né? É engraçado que ele fala que viramos uma ditadura. Ao mesmo tempo, ele é apologista da verdadeira ditadura que tivemos no Brasil. Então, o porão tem esse simbolismo, né, desse pessoal que não se conformou com a redemocratização do país e que, num dado momento, ainda tentaram reverter isso. Né, em 1977, o general Silvio Frota tentou dar um golpe em cima do Geisel, né? Porque o Geisel estava naquele momento implementando um processo de distensão política, de abertura política, para o país voltar à sua normalidade democrática. E o Silvio Frota era um membro daquela linha dura do governo que não se conformava em ver o país voltando a ter, né, no país uma democracia. E uma curiosidade é que o chefe do gabinete do Silvio Frota, quem era? Quem era? General Heleno. Quer dizer, Sim. ele era um desses, né, desses Roberto, personagens do porão. Né? desculpa te Diga, cortar o pensamento. diga. Agora que estamos com 88 pessoas, pessoal, quem está entrando aí, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é o Roberto. É Sander ou Sander? Sander. Roberto Sander, tá? Roberto, eu só quero que você se apresente para o meu Sim, público aqui, que eu vi que você é um grande jornalista, trabalhou em grandes meios de comunicação, tal, está escrevendo esse livro a respeito desse último quadriênio aqui do Brasil, né, que a gente viveu e que ainda vamos viver mais alguns dias. Vide o que ele sim. deixou aí na sociedade como pensamento, né, uma deturpação daquilo que é liberdade, daquilo que é democracia. Enfim, e aí eu gostaria que você se apresentasse para a galera e aí você pode desenvolver o seu pensamento, que eu acho que muita gente não te conhece para a galera te seguir. Sim, então, pessoal, meu nome é Roberto Sander, eu sou jornalista, eu trabalhei durante muitos anos como repórter esportivo, fui repórter da TV Globo, fui repórter do Jornal Globo,
quer dizer, conheço bem as organizações do Globo. Depois trabalhei mais 6 anos no Sport TV, e depois de 20 anos, né, nessa função, sempre gostei muito de esporte também, de futebol, sempre pratiquei, até hoje eu pratico. Então era um sonho de menino assim, ser repórter esportivo, mas eu sempre fui ligado em política também. Desde a época da faculdade, eu estudei na PUC do Rio de Janeiro, e quando eu entrei na faculdade, estava naquele finzinho da ditadura, 77, 78, ainda peguei um pouco, me lembro que tinha assim, atos em repúdio à ditadura que os estudantes faziam. Eu me lembro que o primeiro dia de aula eu cheguei, o pilotis da PUC, aqui do Rio tem um pilotis enorme, um pátio enorme, lotado, umas 2.000 pessoas ali, e a rua onde é a PUC, aqui no Rio de Janeiro, Marquês de São Vicente. Na verdade, estou em São Paulo agora, mas lá no Rio, né? Eu moro no Rio, mas estou aqui em São Paulo. E a rua interditada por, né, veículos do batalhão de choque, helicópteros da polícia sobrevoando o campus. Então, aquilo ali já teve um impacto muito grande sobre mim, e a própria faculdade te dá um embasamento, né, muito grande do entendimento da realidade. O curso de jornalismo da PUC tem um curso básico muito forte, então eu estudei cadeiras como sociologia, psicologia social, antropologia, história e cinema. Enfim, isso me deu uma base de cultura para entender, passar a entender o Brasil, né? Comecei a ler os grandes historiadores, sociólogos, Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, Boris Fausto, enfim. E isso eu passei a compreender melhor o mundo a partir, né, dessa experiência universitária, e a própria atividade ali, né, dos estudantes no campus e tal. Tinha muitos seminários, sempre palestras com gente de primeira qualidade, e isso foi sedimentando esse meu lado político. Mas logo depois eu me formei e fui trabalhar nessa área de esporte, que era uma coisa que eu sempre fui apaixonado até hoje. Então eu fiquei, e também para você começar no jornalismo, aquele jornalismo mais geral, você tem que ir para a rua, fazer aquelas matérias que eu não gostava, né? Matérias sobre acidentes, sobre coisas barra pesada do dia a dia das grandes cidades. Isso aí realmente é uma coisa que não me fazia mal. Então eu preferi ir por esse lado do esporte, que era uma coisa assim, para mim, para o Maracanã fazer um jogo era lazer, entendeu? O Rio é muito convidativo, né, para o esporte. O Rio já é muito convidativo. Nascer no Pois Rio. e aí, para mim, eu desde garoto, sempre fui ao Maracanã com meu pai, então tá ali como repórter fazendo matéria para a TV Globo, para mim era o máximo, né? E aí eu fiz várias coberturas depois disso, no Brasil inteiro, em viagens, enfim. Aí quando eu saí do Sport TV, eu fiquei naquela assim, o que eu vou fazer agora e tal. Ainda trabalhei mais 3 anos depois no Jornal dos Esportes, chefe de redação lá, um jornal muito tradicional, que até acabou agora, mas é um jornal que no seu auge escrevia nesse jornal Nelson Rodrigues, João Saldanha, só gente assim de São geniais, primeira né? linha, né? A primeira linha da imprensa esportiva. Aí, depois de sair do Jornal do Esporte, eu encontrei com um amigo que tinha trabalhado no esporte, e ele já tinha uma empresa de assessoria de imprensa. E quando você tem uma empresa de assessoria de imprensa, você tem ali a licença, vamos dizer assim, para editar livros, revistas e tal. E eu já tinha escrito um livro. Quando eu saí do Sport TV, eu escrevi meu primeiro livro. Foi muito bem sucedido. Anos 40, Viagem à Década Sem Copa. Eu escrevi sobre aquele período que não teve Copa do Mundo, de 1938, que foi a Copa na França, depois só 50 no Brasil, com aquele ato por causa da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Não teve nem 42, nem 46. Eu escrevi sobre essa década, e o livro teve uma receptividade muito legal, né? Roberto, o E aí a gente pessoal está resolveu. perguntando aqui, desculpa te interromper. Não, pode interromper, eu vou falar aqui 1 hora. O pessoal está te perguntando aqui como é que faz para comprar o livro. Você já está na pré-venda, eu já adquiri o meu, e o pessoal está mandando aqui no chat como compra, está no Amazon tal. Se quiser falar, já vai falando aí. O livro, deixa eu explicar direitinho. Então, o que acontece? Normalmente, eu tenho a minha editora, então eu mesmo edito os meus livros. Então, eu tenho lá uma conta no Facebook já de muitos anos, tenho 5.000 amigos, e as pessoas compram numa pré-venda. Eu que mando o livro, não tem na Amazon, pode ter até depois, mas hoje você vai comprar diretamente comigo, é uma pré-venda, né? O livro ainda vai ser finalizado,
editado, diagramado e para gráfica até ficar pronto. Isso deve acontecer talvez ainda esse ano. Mas aí os amigos já vão comprando o livro, o que acontece? Eles se tornam apoiadores do projeto. Então, quando o livro ficar pronto, né, essa pessoa que comprar agora vai receber o livro em casa com uma dedicatória, a pessoa vai me mandar o endereço direitinho, e com o nome numa lista de apoiadores do projeto no fim, o nome impresso ali. Eu faço um texto, agradeço aos amigos que participaram da pré-venda, que ajudaram a viabilizar o livro, etc. e tal. E aí a pessoa vai ter o nome dela ali impressa no livro. Para isso, o livro não pode estar pronto ainda, senão não tem como incluir o nome da Legal, pessoa. gostei da ideia. Eu não sabia que era assim, tá vendo, pessoal? Então, quem adquirir o livro agora vai ter a oportunidade de ter contribuído para o nascimento desse livro, né? Para que Exatamente. esse livro circulasse por aí afora. Então, o seu nome vai estar lá. Quem Exatamente. comprar o livro depois vai estar com o seu nome lá como um dos colaboradores no projeto. Sensacional, gostei da ideia. E todos os meus últimos livros eu faço esse mesmo esquema. Né? Lá na última página tem lá uma lista enorme de todas as pessoas. Já tem mais de 100 pessoas que participaram, para vocês terem uma ideia. Então, até a Eve Brussel, aqui do TikTok, ela comprou ali para ela, comprou para. E cada livro comprado dá direito a um nome. Então, se você, por exemplo, quiser comprar outro livro, botar o nome do seu amigo, da sua namorada, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, entendeu? Vai entrar o nome ali da pessoa também. Então, a, E a quem não tem ideia é essa. Facebook? Oi? E quem não tem o Face? Quem não usa Não, o aí Facebook? eu estou agora, como eu fiz contigo, as pessoas que eu sinto que são de esquerda, que vão gostar dessa ideia, como entrei em contato com você, eu tenho alguns vídeos lá no meu perfil falando do livro e falo para as pessoas, ó, quem se interessar, põe aqui nas mensagens, ou então entra no bate-papo e me fala, que aí eu passo todas as informações. Então, quem se interessar pode entrar pode até passar a me seguir, Roberto Sander, Sander Controverso, até o meu, @Sander Controverso, e entrar lá no bate-papo e me mandar uma mensagem. Ó, estou querendo saber informações do livro, quanto é, como é que é. Aí eu passo direitinho todas as informações, como eu passei para você. No seu caso, como eu já te acompanho também, eu convidei você, a Ive e várias outras pessoas. Eu entro ali, oi, tudo bem, não sei o quê, estou divulgando. Como eu faço no Facebook, eu estou fazendo com os amigos do TikTok, Legal. né? E aí a pessoa, eu passo todos os dados de como adquirir o livro, ela me manda o endereço, já aqui no PDF do livro, no PDF não, ainda no Word, né? Eu vou botando o nome das pessoas ali no fim, né? Quem vai entrando, eu vou colocando e anotando o endereço, aí o livro ficando pronto, eu começo a enviar para todo o Brasil. Eu envio pessoas que compraram que moram no Maranhão, que moram em lugares assim distantes, outros livros que já compraram, e o livro chega. O correio no Brasil é uma coisa que uma Sim, das coisas que sensacional. funcionam, né? Verdade. Então, é basicamente assim, né? E o livro é isso, uma tentativa de compreender esse fenômeno do bolsonarismo e compreender, pelo menos uma tentativa de aprofundar como chegamos nesse ponto, né? Na sua visão, como que chegamos nesse ponto, Roberto? Foi um processo primeiro, de criminalização da política, né? De desconstrução da política como uma ferramenta necessária da democracia. Então, por mais que tenhamos no país bons e maus políticos, é através da política que a gente vai, vamos dizer, lapidar esse universo da política, e não desconstruir essa ferramenta fundamental da democracia, que é fazer a política. Então, essa negação veio a partir de 2013, 2014, com o advento da Lava Jato, que lá atrás eu já identifiquei, de cara que eu já sou cobra criada, eu identifiquei que aquilo ali não ia dar em boa coisa. Foi uma operação necessária, porque a corrupção, quem é a favor de corrupção? Sempre tem que ser combatida. Então, era um mecanismo importante de combate à corrupção, mas que foi totalmente desvirtuada em função de ambições políticas e de tirar a esquerda do poder. Então, naquele primeiro momento, né, como a Dilma conseguiu a reeleição, esse processo se acelerou, e aí deu no golpe de 2016, que hoje já está claro para mim, já era golpe desde aquela época. Né, um golpe parlamentar que tirou a Dilma do poder, tirou o PT do poder e
deu espaço, é como se assim o sistema que o Bolsonaro diz combater, o sistema queria tirar o PT do poder, né? Para fazer todas as maldades. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, teto de gastos de 20 anos, congelamento de investimento em educação e saúde. Com o PT no poder, isso seria impossível, pelo menos nesse nível que eles queriam fazer. Então tiraram o PT, entrou o Temer, fez o serviço sujo, e para isso abriram as portas, né, para a chegada da extrema-direita participar desse processo. Deu voz à extrema-direita que estava lá há 30 anos adormecida. Por isso que o livro vai lá para trás. Vai lá no final da ditadura para mostrar que extrema-direita é essa. Aquela que botou uma bomba lá no Rio Centro, que explodiu no colo lá do sargento. Aquela que explodiu uma bomba na OAB, que matou a secretária né, da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, essa extrema-direita que estava adormecida, que estava no esgoto da política, foi trazida para ajudar nesse combate ao PT e tirar o PT do poder. E aí, quando chegou em 2018, e deu voz para quem? Para o Bolsonaro, que há anos vocalizava essas ideias fascistas, misóginas, racistas, que era visto como uma aberração política. Deixa ele lá, não vai dar em nada, não vai acontecer nada. O que aconteceu? Ele ganhou projeção a partir dessa criminalização da política. E ele era o pior da política. Isso que as pessoas não entendem, esses bolsominions não entendem. Entendeu? Ele é o pior do sistema que ele diz que combate. Né? E aí, aquele antipetismo que foi introjetado na sociedade brasileira deu no bolsonarismo. Aí ele ganhou as eleições de 2018, com o Lula preso, aí tiraram o Lula. Outra coisa, né? Fez parte do golpe. Tirar primeiro a presidente Dilma. Prendeu o Lula para ele não participar das eleições de 2018. Porque se ele participasse, ele ganhava. E mesmo com ele preso e colocando o Haddad ainda desconhecido e tal, o PT teve 45 milhões de votos. Não foi uma lavada, foi segundo turno. Lembrando que Lula ficou impedido de dar entrevista naquele período para não ampliar a margem de votos do Haddad, né? Fizeram de tudo para ganhar. Aí elegeram o Bolsonaro, o sistema, né? O tal do sistema, grande imprensa, alto empresariado, interesses internacionais, de empresas multinacionais. Esse é o sistema, né? Botaram o Bolsonaro na ilusão de que iriam controlar o ímpeto golpista dele, né? Essa figura completamente surreal, né? Fora de qualquer nível civilizatório. Bolsonaro é a antítese da civilização, de algo racional, de algo com mínimo de ponderação, né? É o fascismo, é assim, o outro, o adversário não é adversário, é inimigo, precisa ser eliminado. Isso é a base do fascismo. E é isso que o Bolsonaro representa. E aí, quando viram que não iam controlar o cara, entendeu? Aí caíram na real. Você vê hoje TV Globo, TV Globo, mesmo Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, os principais veículos de comunicação do país, que eu trabalhei, que eu conheço bem, fizeram de tudo para demonizar o PT, para criar esse antipetismo. Viu? Depois eles viram no que deu, agora, porra, não, o PT não é tão... Peraí. Lembro que em 2018 o Estadão colocou lá, o Estado de São Paulo colocou uma foto do Haddad e uma foto do Bolsonaro e colocou escolha difícil, né? Olha só, escolha difícil. Você colocar o Haddad e o Bolsonaro lado a lado. Um professor, né? Um professor, economista, advogado, tudo que se pensar aí de bom, com todo um histórico bacana de carreira, escolha difícil. Entre ele e um idiota, que passou a vida inteira fazendo rachadinha, roubando dinheiro dos funcionários dos gabinetes deles, comprando mais de 50 imóveis em dinheiro vivo. Imagina se é o Lula que tivesse feito isso. Não, se o Lula tivesse comprado um imóvel, o Lula não comprou um apartamento. Não comprou apartamento e virou aquele bafafá todo. Imagina se o cara ficou preso. Imagina 54, 100. E todos os escândalos que se sucederam aí, esses das joias, corrupção no Ministério da Saúde, corrupção no Ministério da Educação, compra de voto de evangélico em troca de barra de urna. Mas assim, isso é um arsenal de situações, né, corruptas,
Inigualável. Tem gente que diz que o Bolsonaro não... São pessoas manipuladas e são pessoas que, no fundo, se enxergam no Bolsonaro. Né? Veem o Bolsonaro como alguém, como um espelho de si mesmo. Só que é aquela coisa que estava introjetada na pessoa, todos aqueles preconceitos, que o Bolsonaro deu, tem alguém que pensa igual a gente. Isso existe, é o presidente. E aí resgatou, tirou lá do fundo do bueiro toda aquela escória social, né? E aí esse livro justamente tenta explicar tudo isso, né? Pô, sensacional, Roberto, sensacional. Eu estou ansioso para a chegada do meu exemplar, espero que não demore tanto assim. Espero que até ano que vem, no começo do ano, já esteja pronto para eu receber o meu, porque assim, realmente eu acompanhei esse período assim com muita preocupação, com muita consternação. Perdi familiar na pandemia, vi essa Sim. gente má, essa gente cruel, debochar de mortes, debochar de Nossa, pessoas morrendo. E são pessoas más mesmo. Ele tirou o que ele conseguiu é, trazer à tona o que há de pior dentro do ser humano, que é a antipatia, que é a sim, apatia, tudo, tudo, tudo. É uma coisa tudo. assim realmente terrível. Mas me fala uma coisa, você acredita, Roberto, que se Bolsonaro vence as eleições em 2026, nós teríamos eleições democráticas no Brasil? Olha, é difícil a gente fazer esse tipo de avaliação. Agora, o Brasil, um novo mandato do Bolsonaro, eu acho que ia ser, não ia ter mais como resgatar assim o mínimo do nosso país, assim, em termos de todos os alicerces, né, que sobraram depois de 4 anos iam ser destruídos de vez. Todos os alicerces democráticos. Eu acho que ia ser uma tragédia, assim. Olha, Alexandre de Moraes é preso, Lula é preso, ia ser assim, uma ditadura mesmo. E não acredito, a depender do contexto internacional, e acho até que não teve golpe agora. Eu sempre falei isso, não vai ter golpe. Muita gente de esquerda, que o Bolsonaro vai ser um perigo. Lógico que ele é um perigo, lógico que ele é perigoso. Estou dizendo que não é. Mas eu sempre estive muito tranquilo quanto a essa possibilidade de golpe. Porque quem estudou 64, né, quando aconteceu o último golpe de Estado no país, né, sabe perfeitamente as condições daquele golpe. Quais eram as condições daquele golpe? Primeiro, apoio internacional, apoio incondicional dos Estados Unidos. Guerra Fria, uma polarização ideológica verdadeira, não essa artificial que foi criada no período do governo Bolsonaro. Essa coisa do comunismo, não sei. Na época, sim, existia esse fantasma. Né? Outra coisa, apoio da grande imprensa. Toda a grande imprensa, inclusive o jornal mais progressista na época, Correio da Manhã, inicialmente acabou apoiando o golpe. Na verdade, eles achavam que era como foi o discurso do Castelo Branco na época, logo que ele tomou posse, e disse isso, não, uma intervenção pontual, porque tinha as eleições marcadas para 65. E os grandes favoritos para ganhar essas eleições, a corrida eleitoral naquele momento, era o Juscelino Kubitschek e o Carlos Lacerda. Juscelino ex-presidente, Carlos Lacerda era o governador da Guanabara. E eles também apoiaram o golpe, porque a promessa dos militares era aquela intervenção pontual e fazer as eleições em 65. Só que eles mentiram. Gostaram do poder. Gostaram do poder, veio, eu acho, até acredito, um contragolpe, assim, a linha dura acabou não querendo isso, e aí Tem uma veio pergunta aí. para você aqui. Tem uma pergunta para você. Sim. É, se no livro você vai abordar a fábrica de fake news que se iniciou em 2018. Para mim, a fábrica de fake news se iniciou lá em 2013. Não foi nem Sim, 2018. sim, esse é um dos pontos principais do livro. Inclusive, eu destrincho, né, coloco a nu o que era exatamente o gabinete do ódio, que era assim a fábrica ali, né, era a central de produção de fake news e das narrativas mais absurdas. Então, eu explico direitinho como funcionava o gabinete do ódio, quem trabalhava lá, sabe, as informações que eram disseminadas, etc. Agora, Roberto, uma coisa que eu não consigo entender: as pessoas com mais vivência, que já têm mais experiência de vida, elas são mais dadas a cair nessas fake news, a acreditarem mais nisso. Ao que se dá? Porque, veja, então, tem coisas que a gente olha e vê que é ridículo, vê que não tem a menor noção daquilo ser real, e eles acreditam piamente, pessoas com 60, com 70 anos,
que acreditam naquilo como a máxima verdade. Pessoas com experiência de vida, que já viveram de tudo nesse mundo, acreditam nas maiores bobagens que a gente olhando, qualquer criança olhar e fala, isso aqui não é real, isso é mentira. Olha, eu tenho uma experiência familiar, né? Não vou citar quem, assim, não é meu familiar direto, mas assim, indiretamente, que eu convivi a vida inteira, casado com a minha irmã, vida inteira, sempre foi um cara que votou Fernando Henrique, votou no Lula lá em determinado momento, nunca foi politizado, uma pessoa politizada, mas lia a revista Veja, assim, que na época todo mundo lia, não sei o que, tarará. Pessoas como ele, assim, mais velhos que eu, assim, foram fanatizados nesses grupos de WhatsApp. E assim, e ele até tem um nível engenheiro, assim, uma pessoa com um nível cultural, né? Agora, você imagina essas pessoas que nunca leram nada, apesar de ter sido até bem sucedido na vida por algum motivo, ou, pô, é um funcionário público, ou um médico, ou um engenheiro mesmo, ou um, não sei, que chega numa certa idade, de repente, com alguma frustração. Isso é muito explicável, assim, do ponto de vista até psicanalítico, vamos dizer assim. Porque são pessoas normalmente que têm algum tipo de frustração e não souberam lidar. Porque frustração todo mundo tem na vida, né? Isso aí é Sim. inevitável. Viver é você se defrontar com situações adversas, com problemas que você vai resolvendo, vai se tratando, e não deixa de evoluir como ser humano. Eu tenho também uma outra pessoa, um amigo pessoal, aí eu estou lembrando de outra pessoa, que hoje é até meu vizinho, que foi morar onde eu moro, no condomínio que eu moro, por minha causa assim, ele estava procurando apartamento, eu falei, a gente morava na Zona Sul, agora eu moro na Barra, ó, tem um condomínio que eu moro aqui que é legal, os apartamentos não estão caros, o que ele foi lá, deu uma olhada, gostou e alugou, mora lá até hoje há 6 anos. Então, era uma pessoa que eu frequentava a casa. E aí, de repente, o cara filho de militar, também mais velho, assim, mas o pai tinha sido coronel do exército, assim, um cara de seus 70 e poucos anos agora. Virou assim um cara. É um cara prestativo, é um cara amigo, é um cara que se vê um farol ali no estacionamento ligado, ele entra no grupo, ó, deixaram lá o farol ligado, não sei o quê, tá, blá, blá. Mas virou um cara doente pelo Bolsonaro. Porque é um cara que teve muito dinheiro uma época, agora não tem. A empresa dele faliu, ele vive de salário lá, do salário que o governo dá, os filhos ajudam, não sei o quê. Então, um cara extremamente frustrado, não soube lidar com essa situação e que vê no Bolsonaro uma forma de. Porque o Bolsonaro é isso também, é um cara ressentido, o cara foi expulso do exército, que no parlamento era um cara visto assim como, né, baixo clero. Então é como se estivesse se vingando do mundo. Então, aquela pessoa que. E isso explica muito essas pessoas de 70 anos, Só 80 anos. para só para registrar aqui a presença honrosa do professor Tarcísio Vaz, lá do Santa Catarina, também criador de conteúdo aqui, excelente. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer o canal dele, as análises dele são maravilhosas. Não Sim. perco uma diariamente, tá Aham. prestigiando aqui a nossa live. Esse é o Roberto Sander, que está escrevendo um livro sobre o porão no poder, né? Que é embasado naquela frase lá do ministro Gilmar Mendes, que chamou de gente do porão, que realmente é gente, eu chamo de gente do esgoto mesmo, a lama Sim. do esgoto, né? É porque é uma gentalha mesmo que tomou conta. O Bolsonaro, depois dessa história do Mauro Cid querer vender o relógio, agora passa por batedor de carteira, porque o cara pega um relógio para vender, um relógio que é da União, para vender. Já para finalizar, porque você falou que tem compromisso às 18 horas, agora tem mais 8 Não, dá para minutinhos. ficar até um pouquinho mais, dá para ficar até 1 hora, até 18h15, assim, a gente pode ficar, não tem problema. Mas também, se tiver que encerrar, a gente encerra, não tem. Não, Fica à não, por vontade. mim tá tudo por mim tá tudo tranquilo. Eu tenho tempo, o tempo aí é com você, tá? Estou É, perguntando aqui o que que você acha sobre a questão do apoio dos evangélicos, esse fanatismo dos evangélicos à figura, ao projeto que representa, ao pensamento ideológico que representa Bolsonaro. eu acho que esse pessoal de igreja normalmente são pessoas de um baixo nível cultural, né? Aquela pessoa que coloca Deus como responsável por tudo na sua vida.
E, infelizmente, a maioria dos pastores dessas igrejas são pessoas que são mal intencionadas. Pessoas que exploram a fé dessas pessoas, muitas vezes humildes, na maioria das vezes humildes. E tudo que o pastor fala, o cara acredita. Então, a manipulação disso, né? O Bolsonaro representando a coisa do conservador, do apego à família, né? De contra essas pautas, vamos dizer assim, mais progressistas, de costumes. Então, usar muito dessas pautas para angariar justamente votos dessas pessoas que acreditam no diabo, acreditam na punição, acreditam que se não fizer isso, Deus vai castigar. E aí, manipulados por esses pastores que se aliaram ao Bolsonaro, que é tudo picareta, né? A gente sabe. Marco Feliciano, Malafaia, tudo picareta, né? Então se torna um presa fácil para o bolsonarismo, né? Mas é sempre bom lembrar também que não é a totalidade dos evangélicos. É Sim, sim. Hoje né? mesmo eu vi o pastor aí do Rio de Janeiro, inclusive. Aí não, você está aqui em São Paulo também, né? O pastor lá do Rio É, de Janeiro, o Henrique Vieira, desmascarando aí sensacional. o Anderson Torres. É um Sim. grande pastor, né? É um homem Pois justo, é. né? Não, a própria a Benedita, ela é evangélica, ela tem lá a igreja dela que não segue essa. Mas assim, a maioria está, né, nas mãos desses pastores picaretas, né? Roberto, só um Que, recadinho aqui inclusive, para o pessoal. Só um sim, recadinho aqui, o pessoal está perguntando do livro. Pessoal, aham, vocês que querem adquirir o livro, participar do projeto, comenta lá no vídeo do Roberto, que ele vai falar uma maneira para vocês de como adquirir. Manda mensagem no direct para ele, certinho isso, lá, que daí ele vai uhum, dizer como vocês vão adquirir o livro, tá? O livro está em sim, edição. uhum, Quem participar do pré-venda vai ter o nome lá na lista das pessoas que participaram do pré-venda. Isso é interessante, porque o Brasil inteiro verá o nome de vocês, aqueles que adquirirem o sim. livro. E vocês E, estão mandando presente aqui, super obrigado. e posteriormente, com o livro pronto, eles também vão estar à disposição nas livrarias, principalmente na Livraria da Travessa, no Rio, que é uma rede muito grande, a Saraiva, enfim, essas livrarias mais conhecidas. Mas eu vendo, prefiro vender diretamente, porque as livrarias já pegam metade do valor do livro, entendeu? Já fica para as livrarias. Então, com essa venda direta, eu consigo viabilizar os custos gráficos do livro, que são altíssimos, né? A impressão do livro, a diagramação, a revisão, a preparação do texto, sabe? A gente pega o livro pronto, acho que saiu do nada. São meses, primeiro assim, para escrever, tem livro que eu levo 2 anos para escrever. Né? Tem livro que muita gente vai escrever uma grande biografia, são 5 anos de trabalho. Então, o livro é uma coisa que dá muito trabalho. Mesmo depois de terminado, assim, ponto final, aí ele passa por um processo de edição, de preparação do texto, de revisão, aí vai para o projeto gráfico, a diagramação, que demora também, porque é um negócio muito minucioso, cheio de detalhe. Tarará. E aí depois vai para a impressão, aí são mais de algumas semanas de impressão, aí sim o livro fica pronto. Então, por trás de um livro ali que você pega aí na estante da sua casa, você pode ter certeza que foram anos de trabalho para fazer aquele livro, né? E de produção, mesmo depois de pronto, meses para deixar ele realmente, né, com o mínimo de erros. Eu sempre digo o seguinte, que você é um trabalho manual, um trabalho quase assim de O professor, carpintaria. o professor Diga. Tarcísio está perguntando se terá aqui versão digital. Se tiver, ele vai querer. Não, por enquanto não. Por enquanto é só a versão no papel mesmo. Eu ainda trabalho muito com o livro. Eu gosto de pegar no livro. Eu gosto de pegar, folhear, sentir, saborear. Mas pode ser que futuramente faça também digital, mas por enquanto ainda não. É. Certo. Você acha que a gente vai sair desse abismo, dessa cisão social, dessa polarização em que o Brasil está dividido entre esquerda e direita, extremado, né? Porque, claro, o progressismo não é extremado. O progressismo É perde normal, as é o normal. eleições, É, e vai para casa, esperar pela próxima para lutar de novo e exato. tal. Toma impeachment e É, chora um pouquinho aqui e ali, mas aceita o jogo democrático. está E essa dentro do gente campo não aceita isso. democrático. Isso. Exato. Olha, eu acho que isso é um processo, né? Porque foram anos, né,
de uma narrativa, está na moda esse nome, mas a verdade é de uma narrativa assim, demonizando a esquerda, demonizando, né, as próprias instituições que são os alicerces da nossa democracia e criando esse exército de gente imbecil, iletrada, sem noção, que não consegue enxergar o óbvio, né? Mas pouco a pouco, eu acho até por um lado, se a gente for conseguir ver um lado positivo nesses atos terroristas do 8 de janeiro, foi e está sendo pedagógico, para as pessoas entenderem que não é assim que se chega ao poder, não é na marra, não é condenando uma coisa que historicamente no Brasil funciona, que são as urnas eletrônicas. E tudo isso é fruto de discursos, de uma falácia do bolsonarismo do Bolsonaro, de incutir nas pessoas a dúvida, como se elas estivessem sendo enganadas, né? E por trás disso, quem está é um verdadeiro bandido. Miliciano, eu sou do Rio de Janeiro, eu sei de onde vem o Bolsonaro. Está por trás do Bolsonaro. É Fabrício Queiroz, é policial que foi expulso da corporação por mau comportamento, que comete todo tipo de crime, né? Então, o Bolsonaro aquele cara, é um delinquente. Nos meus vídeos, assim, eu nem tenho feito tanto vídeo, estou mais dedicado aí ao livro agora e tal. Tenho um outro vídeo sobre o livro, assim, parei um pouco. O Brasil foi, agora deixa eu respirar um pouco e cuidar da minha vida, cuidar desse projeto e tal, não sei o quê. Mas eu sempre chamei o Bolsonaro de um delinquente, ele é um delinquente. É um cara que não sabe viver em sociedade, né? Ele vai estar sempre transgredindo no mau sentido, porque tem a transgressão que é natural do ser humano para quebrar parâmetros, para evoluir, para crescer, né? No caso dele, não. É para destruir o que se construiu de positivo. É perfeito? Não, porque o ser humano é um ser em construção, a sociedade está sendo moldada a cada dia. E o pouco que se conseguiu de uma consciência ecológica, de direitos humanos, de olhar para o próximo, de tentar combater a miséria, a pobreza, a fome, de dar oportunidade à maior parte da população para a gente viver num país mais seguro, mais civilizado, o Bolsonaro joga terra sobre todas essas iniciativas. Por isso ele é tão pernicioso. E arrebanha um exército de gente sem noção, né? Iletrada mesmo, e uma classe média alta que não tenha uma boa parcela que vota em Bolsonaro, que não tem a menor empatia, que não está nem aí para o Brasil, quer saber do bolso dela, e muita gente que se acha rico porque comprou um Renegade à prestação, entendeu? Ô, E não se Roberto, enxerga como povo, né? você não acha que pessoal que está entrando aqui ainda, pessoal que está chegando agora, sejam todos bem-vindos aqui, bem-vindas, continuem curtindo a live. Esse é o Roberto Sander, jornalista, escritor, está dando aqui a honra de comparecer aqui ao nosso bate-papo hoje, super interessante. Você não acha, Roberto, que grande parte da responsabilidade pela projeção desse pensamento da extrema-direita não seria uma certa repulsa, um certo repúdio da própria esquerda que acaba vocalizando? Porque, veja, essa semana o estúpido do governador de Minas Gerais fez uma fala Horrível. absurda, uma fala horrível, e toda a esquerda partiu para bater no cara. Só que o que acontece? Grande parte da mídia, os analistas, isso é uma concepção que eu tenho observado, começam a pegar e falar de pontos positivos do governo dele. Muitos, inclusive, que na mídia, grande mídia, CNN Brasil, Jovem Pan, etc., que tem um público grande, que não é pequena, a audiência deles não é pequena, começam a falar dos pontos positivos dessa pessoa, enquanto a esquerda está explorando uma visão mais ideológica. Você não acha que essa questão da esquerda explorar muito com essa repulsa, com esse repúdio, isso não acaba projetando ainda mais e aglutinando ainda mais pessoas que pensam igual no mesmo campo? Porque, veja, o Brasil, penso eu, a sua maior parte da população é conservador, né? O Brasil é um país conservador. E quando a pessoa olha, por exemplo, o cara tem um pensamento conservador, que mais ou menos é aquilo que eu penso, e ele é bom na economia, isso não acaba projetando esse cara? Olha, eu acho que a esquerda, num caso como esse, não pode se furtar de combater isso.
Porque, assim, a gente pega o exemplo até do próprio Bolsonaro. Eu achei que ele foi até pouco combatido na época dele. Ele vocalizava essas coisas todas e as pessoas normalizaram. Até a própria esquerda devia ter sido mais firme de se mobilizar para tirar ele do jogo político, de caçar o mandato dele, pela quantidade de aberração que ele proferia. Atitudes assim. Lembro aqui que ele falou para a deputada Maria do Rosário, por exemplo, dizendo que não a estupraria porque Então, mas ela era aí, feia. Então, acho que desculpa a esquerda interrompê-lo. não pode, não só a esquerda, acho que o campo democrático. Você falou essa questão da CNN, acho que a Jovem Pan é um ponto fora da curva mesmo. A CNN tem muitos bons analistas, eu acho. Agora, ela percebeu, eu acho, assim, principalmente esse programa agora da noitinha, essa Arena CNN, começou a dar espaço para Janaína Pascoal, para aquele cara lá, Foi, Beltrão, não sei o que, Beltrão, Hélio Beltrão. Beltrão, sei lá, a turma ali, que eu acho que é para atrair a audiência desse público mais de direita. Né? Mas, de uma forma geral, o pessoal da tarde, pelo menos, assim, os comentaristas, assim, eles estão no campo democrático. E eu acho que essa questão do Zema foi uma repulsa geral, assim, não só do pessoal de esquerda. Uhum. Entendeu? Porque, E eu veja, deixa eu acho te que, na falar. verdade, só finalizando isso que é importante, eu acho que no final das contas é um tiro do pé do Zema. O Zema é muito burro. É um cara muito burro. Porque ele nunca ninguém vai ganhar uma eleição no Brasil sem o apoio do Nordeste. Não adianta. Não vai ganhar. Então, o cara que já hoje tem um discurso dele separatista, preconceituoso, quem é o nordestino que vai votar no Zema, numa possível, vamos dizer, candidatura dele? Não vai ganhar. Você acha que o Zema vai ganhar de um Haddad, vai ganhar de um Flávio Dino, vai ganhar? Não ganha. Nem o Tarcísio. Não ganha. Você pode escrever 2000 e me cobre depois. Eu falei sobre o Bolsonaro, lá antes da pandemia, eu falei, se o Trump não se eleger, o Bolsonaro não ganha a eleição, mas de jeito nenhum. Ele já está com medo. Aí ganhou o Biden. O que aconteceu? O Biden, lá, mal ou bem, né, já legitimou a vitória do Lula. E os militares americanos que vieram aqui no Brasil, não sei se você lembra disso, falaram aos militares brasileiros, ó, não tem negócio de golpe, a gente não vai encampar isso. Então, em nenhum momento eu tive medo de golpe. Se o Lula ganhasse nas urnas, ele ia ser empossado. Não há menor dúvida em relação a isso. E eu acho que o Zema é isso, entendeu? Ele é burro, politicamente eu acho um cara extremamente burro, pessoalmente também. Um cara assim, acho que o Tarcísio já é mais esperto, é mais perigoso nesse sentido. Entendeu? Agora o Zema, acho que só se lascou com isso, mas eu entendi o que você quis dizer. Eu Entendeu? concordo no ponto de que o Zema é muito burro. Isso aí, nós concordamos muito nesse ponto. Agora, eu penso que Bolsonaro só foi derrotado porque Lula foi solto. Com Lula preso, não conseguiríamos derrotar Ah, esse demônio. sim. Isso aí Isso, eu também acho. Eu isso também aí a acho. gente não influenciaria o Trump perder lá nos Estados Unidos se Lula se mantesse preso, não derrubaríamos ele. Agora, o que eu É. quero dizer é o seguinte, meu ponto. Será que não seria, por exemplo, aquele caso, Bolsonaro falou, não te estupro porque você é feia, você não merece. E aquela questão dele aplaudir o Ustra durante o voto, ele exaltar o Ustra durante o voto dele no impeachment. Não seria melhor deixar as instituições agirem do que ficar a sociedade repudiando? Porque quando a sociedade repudia, fica parecendo que é um mimimi dos progressistas, fica parecendo na cabeça dos extremistas, eles verem isso como mimimi, né? Dos extremistas nazifascistas. Eles verem isso como um mimimi dos progressistas. E a gente faz muito isso. A gente está o tempo todo reagindo. Só que ao invés de a gente perder popularidade, essa gente ganha. Veja, o Nicolas Ferreira fez aquele discurso no dia 8 de março. Ele ganhou 300 mil seguidores. Com todo o repúdio que a sociedade fez, ele aumentou a quantidade de pessoas o seguindo. Porque a gente acaba deixando ele amplamente conhecido, divulgado, e as pessoas que pensam igual a ele vão procurá-lo para seguir. E isso não é ruim. Ao invés da gente ficar projetando essas pessoas, não é melhor a gente dar um voto de silêncio e deixar as instituições agirem dentro daquilo que manda a Constituição? Essa questão aí é bem controversa. Eu acho assim que o Nicolas, por exemplo, nunca fiz vídeo sobre ele. Eu nunca fiz vídeo sobre. Os meus vídeos eram só sobre o Bolsonaro.
governo Bolsonaro, o que ele representava, entendeu? Agora, os seguidores dele lá, os parlamentares, não sei o que e tal, nunca fiz um vídeo sobre esses caras. Mas eu acho que assim, a imprensa tem que ter esse papel. Se ele conseguiu esses mais, sei lá quantos mil seguidores, porque são pessoas que já votam na direita. A gente não, quando a gente recrimina, sei lá, um discurso do Nicolas, né? A gente não vai fazer com que pessoas que sejam de esquerda ou com pensamento progressista passem a segui-lo. Isso é a turma que já seguiria normalmente. Entendeu? Acho que a gente não pode se omitir também, porque a gente vive, na verdade, se a gente parar para pensar, numa espécie eu não gosto de usar esse termo, guerra ou disputa, vamos botar aí, disputa. Uma disputa do que é bom para a sociedade e do que é ruim para a sociedade. Você pode ter uma opinião sobre um tema que realmente gere dois lados que estão ali dentro de algo civilizado. Mas tem temas que a gente não pode ser complacente, sob pena de fazer o fascismo se empoderar. Então não vai ser as pessoas deixando de falar que vai impedir que o fascismo cresça, que uma figura como essa do Nicolas ganhe mais seguidores. Eu acho que, inclusive, uma figura como essa tinha que ter uma pressão para o cara de ser caçado. Porque não. Aí é onde vem meu ponto. Porque, por exemplo, a gente faz esse repúdio, né? Só que não acontece nada. Em contrapartida, não acontece nada. Então faz o quê? Não, mas o cara não cometeu crime, porque não aconteceu nada. Então o que ele fez não é considerado crime, o que ele fez não é considerado nada. E eu acho que nós temos uma falha muito grande em não definir o que é decoro parlamentar. Porque, quebrou o decoro. Mas o que é decoro? O que é considerado decoro? Tem uma lei especificando o que é o decoro parlamentar, que ele quebrou, que ele não pode quebrar? Porque fica muito subjetivo. E aí o cara fala atrocidades e não quebrou. Não, mas aí eu acho que ele quebrou. É uma interpretação, né? Porque a gente tem ali na presidência da Câmara um cara como o Lira, que ele está ali, assim, no fundo, trabalhando pelos interesses do grupo dele, né? Do grupo dele. Então, se ele fosse realmente um presidente da Câmara, assim, com o mínimo de pensamento republicano, ele botaria para votar a cassação do Nicolas, só com aquela fala dele de botar peruca, de fazer aquela palhaçada, que ele claramente quebra de decoro. Sabe, é um cara que está nitidamente ali vocalizando, né? Coisas assim que não trazem nada de concreto, de benefício para a população. É só discursinho, só. Traz morte, Sabe? né? Traz morte, porque as É, travestis trans morrem aí com pois 37 anos, é a média de vida desse exatamente. pessoal, né? Então, qualquer discurso parlamentar, eu acho que cria essa situação de pregar contra um determinado segmento social, isso tem consequência, como você falou. Então, esse cara não está ali para isso. Ele está ali para trabalhar pela população e não atacar um grupo social. Agora, eu não sei, eu acho que tem que falar se a direita vai achar que é mimimi, que é problema da direita. E a direita, na verdade, Ivan, é um segmento de 20% da população. Outros 20% surgiram aí nessa febre bolsonarista, que a minha irmã, inicialmente, antes da pandemia, ela achava o Moro legal, o Bolsonaro legal, sabe? O Guedes, e uma mulher culta, uma pedagoga, sabe? Aquela Lia Luft, aquela escritora, era bolsonarista. Depois ela, me arrependi, não sei o quê. Como? Agora você imagina um pobre coitado, gente frustrado lá, um velho lá, que fim da vida. Entendeu? Presa Pergunta fácil. futurista para você aqui. Você acredita na prisão de Bolsonaro? Piamente. Piamente. Eu acho que a prisão dele está sendo sedimentada. Está sendo, vamos dizer assim, estruturada para o dia que acontecer não ter volta. Não aconteceu o que aconteceu com o Lula. Quiseram prender de qualquer jeito,
E deu no que deu. Uma desmoralização do Moro, do judiciário, de todo aquele processo que claramente, agora no caso do Bolsonaro, existem coisas realmente concretas, verdadeiras. Ele mesmo, ele mesmo produziu provas contra ele mesmo, só que do ponto de vista jurídico, isso precisa estar muito bem amarrado para que não tenha retorno. Agora, que uma hora, a hora dele vai chegar, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Isso eu já falo, pega vídeo meu de 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu já venho falando isso. Porque Perfeito, tem uma hora que a corda não, sabe, rompe. Né? perfeito. Eu Então, quem concordo com perguntou você. aí, Concordo com né? você e também venho acompanhando e falando muito sobre isso e dizendo que o tempo da justiça não é o nosso tempo, né? Tem que ser o tempo do Exatamente. processo, tem que maturar todo o processo para que não se extrapole o devido processo legal. E tem que se seguir, Exatamente. mesmo que seja esse infeliz que a gente quer tirá-lo da sociedade o quanto antes, temos que respeitar o devido processo legal, né? Exato. É isso que manda, né, a democracia. Assim, a gente não pode se antecipar, embora por merecimento devia estar atrás das grades há muito tempo, né? Mas ele é um político influente, ele tem muitos seguidores, ele tem gente ali no próprio judiciário, bolsonarista em toda parte. Então, para a coisa ser sim, levada às últimas consequências, né, uma prisão, isso tem que estar muito bem amarrado para que não tenha volta. Eu acho que o Né? movimento dele está muito enfraquecido, porque, veja, ele ficou inelegível Sim, e não houve manifestação de rua. Não não, teve. não, mas é isso que eu estava te falando, que eu queria até voltar um pouco, quando você falou dessa coisa da esquerda, de quando surge uma figura dessa, combate e é interpretado como mimimi, dá mais, né, joga mais holofotes sobre essa pessoa, mas você vê que na prática isso está acontecendo, o bolsonarismo perdendo aderência. Eu falei da minha irmã, isso já muito lá atrás, depois da pandemia, ela enxergou. Pô, Roberto, você tinha toda a razão, esse cara eu não conhecia. Esse cara é um monstro, esse cara é isso, esse cara é aquilo. E o marido dela não, ficou lá no zap da tia até hoje, sei lá, ainda está lá iludido, está meio decepcionado, mas, entendeu? Mas o fato é esse, assim, o bolsonarismo, ele tá perdendo aderência, como eu disse, ele está, né, se esfarelando, né, enquanto força política. Eu acho que as pessoas ainda, acho que até por uma questão de precaução, ainda superestimam a força dele, mas com esse processo em que ele se tornou inelegível, como você disse, foi uma prova. Ninguém foi lá protestar, sabe? Eles estão enfraquecidos, porque viram a merda, desculpa, tem uma merda que deu lá em 8, Oito de que deu um janeiro, monte, né? 8 de janeiro. Viu no que deu, entendeu? E esse ajudante de ordem dele está cada vez mais enrolado, entendeu? Se O você cara fosse era. definir aí numa frase os 4 anos do governo deste Biltre, eu evito falar o nome dessa criatura porque Não te falo inominável, Bozo. é, eu não gosto de falar. Sempre, eu sempre, antes dele, antes de passar o processo da eleição, eu chamava ele de Beócio, de Mandrião, É depois por eu aí. passei a chamar de Biltre, né? Para não chamar É, o nome dele. Então sim. eu evito. Mas se fosse para definir numa frase esses Ah, 4 anos dele aí na presidência. cara, assim, cara, é um desastre total. Assim, falando politicamente correto, assim, para não falar palavrões aqui, termos chulos, enfim, um desastre total, mas assim, de verdade, não como uma coisa retórica, foi um desastre, não sei o quê. O Flamengo jogou mal ontem, foi um desastre. Ou o Palmeiras, o Corinthians perdeu de 3-0, que desastre. Não, um desastre efetivamente, com mortes, uma política genocida, uma política assim de aniquilamento do que fizeram lá na Amazônia. Até eu sei que você entrevistou, né, o delegado Sim. Saraiva, que fizeram com ele. Quer dizer, um cara que cumpriu com a obrigação dele de denunciar ali um carregamento ilegal, aí o cara é tirado do cargo. Eu acompanhei bem, essa história está no livro, já está escrita essa parte. Né? As coisas, os maiores absurdos aconteceram. Isso antes da pandemia, lá no início.
aquele, qual é o nome dele, gente, que era presidente do diretor lá, presidente do INPE, Instituto Nacional de Pesquisa e lembro dele, mas não lembro o nome agora, me fugiu o Rogério, nome. não vou esquecer agora o nome dele, me fugiu a memória. Também está no livro esse episódio, quer dizer, ele identificou ali, um cientista renomado internacionalmente identificou ali que houve um aumento lá em abril de 2019 na devastação de desmatamento da Amazônia. Aí isso é divulgado pela imprensa, o Bolsonaro vai lá e demite o cara. Ricardo Então, Galvão, né? Ricardo Galvão, exatamente. Quer dizer, é um governo desastroso em todos os sentidos, assim, é um governo do mal. Um governo que, assim, você tentar fazer o bem, como tentou o delegado Saraiva, fazer a coisa certa, era superintendente lá da região amazônica, o cara foi, né, Demitido. tirado do Demitido jogo. O Ricardo da Galvão, a mesma superintendência. coisa. O E Mandetta perseguido lá, judicialmente, hein? Teve várias sindicâncias abertas contra ele na própria Corregedoria da Polícia Federal, tudo mais, uhum, vários procedimentos administrativos. Quer dizer, tiraram o cara da superintendência lá, ainda foram perseguidos de outras formas. Quer dizer, um exatamente, governo mal mesmo, de gente mal perversa, de né? inversa. Isso é o próprio Mandetta, quer dizer, eu me lembro até, na época eu ainda falava com esse meu vizinho, bolsonarista, eu não falava mais, a gente deu, pô, não dá, isso não dá. Né? Eu me lembro que eu tinha aí no Facebook dele lá, não sei o que, ele falando, nossa, agora temos o ministro da Saúde, olha aí o nível do governo Bolsonaro, Mandetta, olha que o cara é maravilhoso. Aí começou a questionar o Bolsonaro, esse Mandetta é um traidor, esses caras completamente Os caras fanatizados. execravam todo mundo, né? Todo mundo Entendeu? que divergisse um pouquinho, eles execravam publicamente. Quer dizer, você fazer a coisa certa no governo Bolsonaro era o errado. E a coisa certa, assim, não é um julgamento, é dentro de um padrão civilizatório. Pô, se está tendo carregamento de madeira ilegal, o que um delegado faz? Vai lá e apreende. Não, no governo Bolsonaro isso estava errado. Tinha que liberar geral, né? Desmatamento, contrabando de madeira, garimpeiro invadindo a área indígena, matando o índio, não levando comida. Entendeu? Um negócio assim surreal, como tem gente que ainda. Sabe? A gente vivia uma distopia completa. Um mundo das trevas. É um Um pesadelo. alívio. Era um pesadelo diário. Pesadelo diário. Concordo. É. Deixa, Então, deixa assim, eu te perguntar uma coisa aqui. Me deixa eu te perguntar uma coisa. A gente viu desastre na economia, 33 milhões de pessoas foram lançadas na extrema pobreza. A gente viu ele furar teto de gastos em quase 800 bi. A gente viu ele deixar 255 bi em contas não pagas para esse ano. A gente viu ele mandar um orçamento deficitário para 2023. Enfim, a gente sabe que se Lula não ganha, nós estaríamos agora, talvez morrendo mais gente agora. Talvez tivesse o número de pobres sim, teria aumentado ainda mais. Talvez a saúde tivesse um os caos. Yanomamis seriam extintos. Você pode ter certeza, não ia existir mais. 4 anos, viu o estado deles quando chegaram lá? Sim. Negócio E assim, aí eu quero te inacreditável. perguntar sobre a questão, você que é do meio, que é jornalista e também provavelmente desse meio da cultura, deve conhecer muita gente da cultura. O que representou o governo Bolsonaro para a cultura? Um desastre completo, né? Ele é anticultura, ele é anti-ciência, ele é anti-universidade, as trevas é o quê? O que o conhecimento faz? O conhecimento liberta. Então ele sabe que ele sabia, né, o bolsonarismo enquanto ideologia, sei lá, sabia que a cultura, a educação, o conhecimento, o que traz? Traz luz. Então, para um ser das trevas, nada pior do que a luz, do que a cultura, do que o conhecimento. Ele acabou com tudo. Acabou com tudo, acabou, não tinha nem ministério da cultura. Quer dizer, a cultura é um negócio assim, é um pilar de uma sociedade, as manifestações culturais, a identidade de um povo. Um povo que não valoriza a sua cultura perde a identidade, perde o seu caráter. Né? E isso foi uma coisa construída, sobretudo a partir dos anos 20, 30 do século passado, né? Foi sendo construído com Semana de Arte Moderna, né? Os modernistas aparecendo, o advento do rádio, o próprio futebol é um fator de identidade nacional.
E você vê como ele é perverso, ele nem time tem, ele queria se aproveitar do futebol para se popularizar e vestir uma camisa. Você vê o caráter dele, é um cara que não tem ligação com nada, a não ser com ele mesmo. Aí uma hora tá com a camisa do Palmeiras, outra hora tá com a do Corinthians, outra tá do Flamengo, não sei o que, não sei o que lá. A Quer mesma dizer, coisa com as denominações religiosas, né? Uma hora tá numa igreja, outra hora tá na também, outra. uma hora tá lá é um negócio assim. O mais impressionante de tudo isso é constatar quanta gente olhava tudo isso e encarava de uma maneira Natural. 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 Eu tive uma experiência aqui em São Paulo em novembro, eu acho, que eu fui no Ibirapuera, estavam lá aqueles patriotários lá, todos reunidos. Aí eu me infiltrei, fiz até um vídeo aqui no TikTok sobre, tá aí, assim, cara, parecia assim que os caras estavam numa realidade paralela mesmo, sabe? Um negócio assim, fanatizado, assim, completamente. Né? Umas reações assim, eles se reuniam, faziam um negócio assim, como é que eles ficaram em frente ao muro, assim, fazendo. "Ah, já." Eu falei, caramba, eu rindo ali, não tinha outro jeito, senão eu ria assim, baixinho. Já pensou, né? Né? Bom, Roberto, eu quero agradecer a você por esse Sim, papo. Muito legal, muito bacana. Vou deixar você aí com os minutos finais para você falar sobre o livro, convidar o pessoal para participar do projeto. E quando você quiser participar aqui do nosso bate-papo para fazer análise política de Brasil, é convidadíssimo. Tá? Eu faço lives aqui praticamente todos os dias. Então, sempre estou uhum, fazendo com meu amigo Henrique, que é mestrando em política, faço com o professor lá da Universidade de Santa Maria, lá do Rio Grande do Sul. O professor Djalma também sempre está por aqui fazendo análise. O professor Tarcísio também está começando a fazer. Enfim, aqui é uma porta aberta para os progressistas, para a gente sim, a poder gente fazer vai. esse tipo de conversa. Antes de mais nada, eu quero te dizer que você tem um conteúdo muito bom, né? Um rapaz esclarecido, consciente, que está sendo capaz de interpretar esse momento que o país está vivendo. Você é necessário, não só você, mas como todos aqui, né? De aproveitar esse espaço para passar informação, para passar a verdade no sentido sempre lembrando, a verdade é aquela que está embasada pelos processos civilizatórios de empatia, de justiça, né? De uma melhor distribuição da renda do país, de crescimento, de desenvolvimento. O Brasil está realmente, acima de tudo, não como uma retórica, mas como uma verdade. E considerando que o Brasil são 210 milhões de pessoas, não uma minoria que foi beneficiada pelo governo Bolsonaro. Então, antes de mais nada, eu queria te parabenizar pelo seu trabalho. Obrigado. Dito isso, só para fechar essa questão do livro, convido aqui quem estiver ainda aí na live a participar dessa pré-venda desse livro, que é um livro que eu considero talvez o meu mais importante livro. Eu sempre escrevi reportagens históricas, né? Situações, eu escrevi um livro sobre o golpe de 64, por exemplo, sobre o ano de 68, que é um ano icônico, por exemplo. Livro de futebol também sobre os anos 40. É o primeiro livro que eu escrevo sobre uma história assim muito recente, né? Algo que está acontecendo ainda. Então, eu acho que esse livro talvez seja um livro de maior responsabilidade. Todos têm, lógico, responsabilidade, mas esse, por tudo que a gente viveu nos últimos anos, né, de negativo com esse verme aí no poder, né? Como bem disse o Haddad, né? Não sei se você lembra dessa frase do Haddad, né? Nós tivemos o azar de ser acometidos ao mesmo tempo por um vírus, que era o vírus da Covid, e por um verme na presidência do Presidência. país. Então dá para definir assim também, um desastre total, né, protagonizado por um verme, nesse sentido. Então eu convido aí o pessoal que quiser conhecer esse livro, vai falar, né, não só do governo dele, mas de todo o processo, desde a época da ditadura, para a gente entender bem o que foi esse fenômeno. É lógico que um livro, né, não é definitivo, né, apenas a minha contribuição, pela experiência que eu tenho, pelo que eu já vivi, por tudo que eu, né, testemunhei nesses 4 anos. E quem quiser participar, como disse aí o Ivan, né, é só entrar em contato comigo aqui no bate-papo ou me adicionar no meu perfil, entrar nas mensagens, que eu passo as informações necessárias para adquirir o livro e ter o seu nome no livro, né, assim que ele for, né, para a gráfica, vai estar lá o nome impresso como apoiador do projeto.
É isso. Muito obrigado aí. Até a próxima. Eu que agradeço, me honrou muito aqui a sua participação. Gente, vocês aí, muito obrigado. Sigam lá o Roberto Sander, tá? Sigam o canal dele. Ele faz lives também quase todos os dias e o bate-papo dele lá é sempre muito bom. Obrigado, Roberto. Legal, amigo. Tudo de bom. Um abraço grande. Um abraço. Tchau.